dos hebraístas para tentar entender. Era uma coisa assim que não muito formatada. E ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. É isso que a Bíblia diz. Ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. Mas ao surgir a porção seca, uma parte dessa porção seca ficou no entorno do planeta e outra parte ali. E o dilúvio consistiu em quê? Em que uma parte dessa porção que estava aqui caiu e provocou o dilúvio, e outra parte que estava no subsolo subiu, as duas se encontraram, inundando Já pensou tudo. na possibilidade de ganhar dinheiro no YouTube? E o melhor, sem precisar aparecer? Colocando em prática o conhecimento passado por esses especialistas, isso é possível. Então, o que você está esperando? Não perca mais tempo e transforme sua vida agora mesmo. Clique em qualquer um dos links na descrição ou nos comentários fixados e venha fazer parte desse time. Sobre fenômenos da natureza? Podemos começar com o dilúvio? Podemos. Qual que é a sua opinião sobre o dilúvio? Quase aconteceu um agora Bacana. aqui, ia ter uma chuva. Aqui em São Paulo. Quase a gente começou com um agora. Vez ou outra acontece. Em São Paulo acontece direto, né? Meu Essa Deus. época do ano aqui, cara, é dilúvio toda semana, né? Cara, o dilúvio, todo o lance que tem também, aí é uma parte aí que o Rodrigo entende muito mais do que eu, que é como as coisas foram contadas, né? Como essas coisas foram contadas nos textos aí, né? Tanto na Bíblia como em outros evangelhos, outros textos, né? Como que a pessoa contou. O que a pessoa tem que ter na mente é o seguinte, cara. Você escrever um livro, você está escrevendo ali uma história. A Bíblia, na verdade, conta uma história numa linguagem que existia naquela época, tentando propagar aquele conhecimento da melhor forma possível e tal. Hoje, quando você vai ler, tem muita coisa ali que tem que sofrer uma interpretação. Eu sei que tem linhas que não interpretam, que leem ao pé da letra o que está escrito ali. Aí depois o Rodrigo pode falar se isso é certo, se isso é errado, como interpretar a Bíblia. Eu acho que deve ter várias interpretações também. O dilúvio, cara, do ponto de vista, assim, geológico, né? Que aí, no caso, é a geologia. É a sua área, né? Que fala isso, né? A gente não tem nenhuma... o que o pessoal acha que foi, do ponto de vista geológico, foi tsunami, alguma grande tsunami, aconteceu algum grande terremoto, aquilo lá causou uma onda muito grande, uma tsunami que a gente fala, e aquilo lá deixou algumas... Porque marcas de tsunami muito antigas a gente encontra em rochas, em determinados lugares, entendeu? Então eu sei que tem um pessoal que tenta fazer essa relação, estudando marcas de tsunamis muito antigos com o que foi dito, ou o que é dito na Bíblia com relação ao dilúvio, e chega nesse ponto. Agora, a questão é de você não dá... Porque, pra falar a verdade, cara, eu nem sei a história toda do dilúvio, não, tá? O Rodrigo vai contar aí pra gente, tá? Mas o dilúvio é uma grande inundação que teve na Terra, tal, que salvaram lá os bichos, colocaram dentro da famosa arca e tal, não sei o quê. E depois baixou o nível e o que salvou, né? O lance é esse, cara. A gente não tem. O que a gente tem hoje, que a gente consegue estudar geologicamente, são essas marcas de tsunamis, que eu acho que pode ter sido isso que aconteceu. Pode. Mas também é muito difícil, porque como a Terra ela é um planeta vivo, o que quer dizer um planeta vivo? Você está formando crosta e destruindo crosta, você tem um tempo que essas coisas ficam, a Terra tem temperismo, então às vezes uma marca dá muita dúvida de você saber que é. Então o pessoal que lida com isso, que é o pessoal da geologia, é um tema muito difícil até de você achar. Então você tem que ir para um lugar muito específico, ali você vê, aqui tem uma tsunami do ano tal, aqui uma do ano 1000, aqui uma do ano 200. E aí eles vão chegando e falam, isso pode ser que o dilúvio tenha sido essa tal grande inundação que o pessoal falou. Porque também é o seguinte, o pessoal da Bíblia vivia o planeta Terra para eles era algo muito restrito, né, cara? Uhum. O planeta Terra para eles era o quê? Era aquilo ali, era Oriente Médio. Oriente Médio, entendeu? Então como que você pode falar que aquilo lá tomou conta do planeta inteiro? Cara, não existia nem planeta para eles, né? Assim, eles não sabiam nem que existia Europa direito, quanto mais a América, quanto mais o resto todo. Claro. Então, isso sim. por isso que a gente acha que geologicamente foi um tsunami que aconteceu na região ali e que deu tudo isso. E aí, Mas como então o contar tsunami não teve participação da chuva. Chuva que, né, se prolongou por... Então, porque aí o pessoal fala, mas aí aquele lance aí, o Rodrigo pode explicar melhor, porque aí é o jeito que é escrito, né, cara? E as águas vieram do Rodrigo, céu. Ele pode explicar e aí depois você pode falar sobre isso. Pode ser. Biblicamente, do lado de cá, nós temos 3 opiniões sobre o dilúvio, do lado dos teólogos. Opinião A, aqueles que acham que é um mito.
É apenas um mito, não tem nada de historicidade, é um mito bíblico e tudo mais. Opinião B. Aqueles acham que não é um mito, é uma história, mas foi uma história localizada. Alguns até pensam que o dilúvio foi algo que aconteceu ali perto do Mar Negro Isso. e tudo mais, e que deixou as camadas ali e tudo. Inclusive, os estudantes de cultura sumeriana também pegam isso. O Finkel, que é lá da Inglaterra, tem alguns tabletes cuneiformes sumerianos, babilônicos, então, daquela região ali. E tem uma terceira linha que acha que não, que foi um evento global, tá bom? Eu vou explicar o porquê dessa terceira linha, o evento global dentro da Bíblia, e alguma coisa científica aqui eu vou deixar mais aí para dialogar com o Sérgio, porque não é minha área. O que eu posso dizer assim, para quem, vou de trás para frente, para quem defende que o dilúvio foi algo universal, dentro da Bíblia nós temos alguns elementos. Em primeiro lugar, Jesus tratou o dilúvio como algo universal. Tanto é que ele compara a universalidade da vinda dele aos dias do dilúvio. Então, quer dizer, se o dilúvio não for universal, então Jesus também estava equivocado. E do ponto de vista teológico, questionar Jesus, você pode questionar até o Moisés, mas questionar Jesus, para quem é cristão, é claro, é um negócio meio complicado. O apóstolo Pedro falou, comparando de novo a volta de Jesus, vocês estão achando que está muito demorada, mas lembra que aquele tempo, aquele mundo pereceu nas águas, etc, etc. Então, biblicamente, pelo menos pelo meu ponto de vista, é complicado em termos hermenêuticos, não estou falando da ciência, estou falando biblicamente, você justificar um dilúvio local na Bíblia. Se eles estavam equivocados... Mas esse universal, ele é uma tradução do que foi dito na época? Porque o que era universal para eles era a região deles, né? Exatamente. Ou eles já tinham essa visão do universal ser algo muito maior? Como que era? Essa pergunta é muito boa, porque vai ter teólogos que vão dar justamente esse argumento seu. Quando eles falavam o mundo inteiro, eles estavam falando do mundo habitado que eles conheciam. Mas, compreendendo que o profeta está contando uma história que lhe foi revelada pelo Espírito Santo, ele entende que mundo é mundo. É mundo mesmo, tá, entendi. Tá certo? Como Jesus, quando falou que a volta dele vai ser um evento mundial, o mundo todo. Ele falou que o evangelho ia ser levado a todas as nações, o Apocalipse fala de todas as tribos, línguas, povos. E a descrição do Gênesis do dilúvio, ela tem uma catástrofe realmente que pega o planeta inteiro, que fala que as comportas do céu se abriram e de baixo também. A descrição hebraica do Gênesis é um aguaceiro que vem de cima e de baixo. Então não é uma mera chuva, não é uma mera inundação. Por isso que eu tenho uma galera que faz a interpretação do tsunami. Por quê? Porque a tsunami é uma onda muito grande. Que ela cobre como vindo do céu. Então, se você estiver perto... Ainda bem que eu nunca tive, né? Mas se você estiver perto dela, é uma coisa que parece vir de cima também. Você pega um tsunami de 30 metros. Então por isso que você pega... Nossa. Por isso que é esse lance de interpretação que eu falo, exatamente. Né? E alguns pensam também assim, que a visão que eles tinham é que quando Deus criou a Terra, a água não estava aqui. A visão bíblica é que a água parece que foi trazida de fora, porque não tem um momento assim, que dia Deus criou a água. Só fala assim, no princípio criou os céus e a terra, aí Deus separa a água. Separa a água. E ao separar a água, surge uma porção seca e um pouco de água fica retido no céu. Então, biblicamente falando, a água não faz parte da criação da terra, mas foi uma coisa que Deus colocou aqui ou separou para que a terra surgisse. Até parece que tem alguns da área científica, você corrige aí, que parece que também trabalham com a hipótese que a água veio do espaço. A água é um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente não sabe exatamente qual a origem da água. Então, assim, ela pode ter vindo de asteroides, só que se você fizer a conta com asteroide, a conta não fecha. Ela pode ter vindo de cometa, uma parte, também não fecha, mas a Terra pode ter nascido molhada. Uma parte da água pode ter vindo... Porque hoje a gente já descobriu... É o que ele falou. Mas olha só que interessante. A gente já descobriu hoje grãos de poeira pré-solar antes do nascimento do Sol que já tinha água. Que já tinha H2O. E a molécula de água, a gente sabe que ela é uma molécula que ela tem muita no universo. Entendeu? Então, só que também não fecha. Se você pegar só a Terra molhada, não fecha. Lembrando que a Terra não é um planeta que tem muita água. A proporção de água na Terra com relação à massa da Terra é muito pouquinha. Por isso que nós somos um planeta rochoso. Coberta, parece que a Terra, planeta água, aquela música do... Por isso que eu falo que é do Ivan... É do Ivan, não. É do... Linda Guilherme música, Arantes. aliás. Guilherme Arantes. Terra, planeta água é a música mais errada que tem.
Porque, na Poxa, verdade, eu acho a música tão bonita. a Você tirou uma... superfície... É porque a superfície da Terra, É, 70% é coberta por água. Mas se você fizer a relação é uma de superfície, massa... mas ela é... É lógico. Se você fizer a relação de massa da Terra, de rocha e de água, por isso que a Terra é um planeta rochoso. É, verdade. Não é um planeta aquoso, né? É um pouquinho só de água que tem. E boa parte desta água... E aí entra uma confusão, cara. Tem gente que tá me xingando até hoje na internet. Porque saiu o seguinte, e aí também é culpa do cientista, tá? Fazendo um parênteses aqui, depois o Rodrigo vai continuar falando ali. Uhum. Falaram, um dia saiu uma matéria assim, existe água equivalente a não sei quantos oceanos no subterrâneo da Terra. Não sei se chegou a ver uma matéria Não. dessa. Aí o pessoal, tá aí, ó. Um lençol freático quase infinito. Falaram que é isso. Olha aí, ó. Olha a água da Bíblia aí, ó. Que você falou que não existia. Pá, não sei o quê. Aí tem que explicar pra galera, cara, que é o seguinte. A lava vulcânica, ela tem muita água. Obviamente, porque a rocha está derretida, forma-se H2O. E o que é água? O que é água? Água é H2O, cara. Uhum. Não importa pra mim se eu tenho uma molécula de H2O aqui, eu tenho água. Se eu tenho um balde de água, eu tenho água. Se eu tenho uma pedra de gelo, eu tenho água. O lance é, existem moléculas de H2O no subterrâneo da Terra que, se você juntasse todas elas, daria mais do que os oceanos. Entendi. Mas não é que você tem um oceano embaixo da Terra. Cara, isso aí criou uma confusão que você não faz ideia. Então você tem moléculas de água que estão dispersas no manto da Terra. Isso tem muita mesmo. Se bem que às vezes nem é problema do cientista. Às vezes na divulgação, Na uma hora coisa de escrever. foi dita e na hora de escrever, e o leigo ao ler, por exemplo, só um parênteses, depois eu volto aqui quando fala assim que o ser humano é 98% macaco, porque descobriu que DNA nosso... Eu li o artigo científico. O camarada lá, ele faz comparação com vários seres. Nós temos 40% de semelhança no DNA com a banana. É porque do que foi mapeado do genoma humano, mapeado do... Você entendeu? Aí o pessoal pegou só aquilo ali e virou manchete. Aí tem até algumas revistas de divulgação científica que às vezes ajudam a propagar isso aí. o que não foi dito no artigo científico. E aí os meios de comunicação falam, aí, ó, aí o pessoal, descobriram um oceano no interior da Terra. Aí acabou, cara. Mas eu achei interessante, você falou. Então, existem uma espécie moléculas de H2O. De H2O, dispersas no manto da Terra. Uhum. Se por acaso a gente conseguisse juntar todas elas, um dia juntar tudo... Então, isso dá mais do que no oceano. Sim, mas não tem um oceano, é diferente. Não é um oceano. Sim, mas poderia se trabalhar hipoteticamente, com a ideia que um dia, se essas moléculas estivessem todas juntas e se separaram por qualquer situação... Sim, elas teria bastante água. Ou seja, o planeta Terra um dia foi aquoso. Não, porque mesmo assim é pouco. Mesmo assim é pouco? É pouco, em relação à massa da Terra. A massa, né? Tá entendido. A relação não mudaria massa, a nomenclatura. Não daria. Biblicamente, o Gênesis só coloca assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. Ele criou o céu e a terra e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já existia água. Você entendeu? Agora, é só que isso no princípio criou Deus os céus e a terra, não é ordem cronológica, não, é um título. Mas o céu e a Terra é Terra-planeta. Terra-planeta. Tá. Terra-planeta. E aqui eu tenho uma discordância do Marcos Eberlin. Muito respeitosamente. Eu amo o Marcos Eberlin e tudo mais. O Marcos Eberlin entende que todo o universo... Hoje ele vai fazer uma live me xingando. Não vai não, porque que Deus ele esteja sabe com você aí, Marcos. Que todo o universo tem milhares de anos. É um universo curto. Uhum. Universo jovem. Terra jovem, né? Não terra. Universo jovem. Universo jovem. Eu trabalho com a possibilidade que o universo pode ser longevo e a vida na Terra ser mais curta. Nem a planeta em si. Por quê? Porque, como eu falei, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso é um título. Não é o primeiro passo. O primeiro ato. Agora eu vou te contar como é que Deus criou o céu e a terra. Então, aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a terra, no hebraico, diz que ela era sem forma e vazia. Vavorro, vatorro. Sem forma e vazia. O que é isso? Aí tem toda uma questão dos hebraístas para tentar entender. Era uma coisa assim que não muito formatada. E ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. É isso que a Bíblia diz. Ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. Mas ao surgir a porção seca, uma parte dessa porção seca ficou no entorno do planeta e outra parte ali. E o dilúvio consistiu em quê? Em que uma parte dessa porção que estava aqui caiu
e provocou o dilúvio, e outra parte que estava no subsolo subiu, as duas se encontraram, inundando tudo, né? É isso que a Bíblia diz. Agora, vamos lá, alguns detalhes também. Por que não pode ser localizado? Deus prometeu a Noé que nunca mais ele mandaria um dilúvio à terra. Inundação tem uma atrás da outra. Sim. Se o dilúvio foi apenas uma inundação... Eu estou falando do ponto de vista bíblico, não entendo do ponto de vista científico, né? Se o dilúvio foi apenas uma inundação local, então o Deus da Bíblia é um mentiroso. Entendi. Porque ele prometeu a Noé que ele não mandaria mais um dilúvio sobre a terra. Inundação tem a torta e a direita. Eu estive no Rio Grande do Sul lá, eu vi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, então Deus mentiu. Então, do ponto de vista exegético, justificar um dilúvio localizado é complicado. Justificar um dilúvio mitológico também é complicado, porque você está desmentindo Jesus. Então, não me sobra muita coisa senão uma leitura nesse ponto literal de um dilúvio mundial. Agora, a partir disso aqui, eu tenho isso no texto, é a hora a gente levanta a cabeça para o lado do muro e começa a conversar com os geólogos e paleontólogos e tudo mais. Existe alguma possibilidade de alguma coisa assim? Aí, de novo, como leigo, o que eu tenho visto alguns sites, tem o Dr. Naor Neves, por exemplo, já aposentado, trabalhou muito tempo com paleontologia e geologia. Tenho também o Marcos Natal, que também era geólogo, formado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Eles trabalham com uma expressão que ela também tem várias explicações. Catastrofismo universal. Qualquer geólogo observa que houve uma catástrofe geológica que pegou o planeta todo. Aqui o debate vai bater apenas o seguinte: essa catástrofe aconteceu quando? E nós estamos falando de uma catástrofe que deu todos os resultados que nós temos, ou de várias catástrofes localizadas que me permitem esse cenário. Aí a leitura que alguns fazem, por exemplo, e Sérgio, o que eu for impreciso aqui me corrija, porque eu estou reproduzindo o argumento de outros. Beleza. Não é uma área de minha própria investigação. Você olha para a Lua tem aquelas manchas pretas ali que é magma. Rocha derretida. Mas a Lua não tem vulcão. Que magma?